Para isso, agora eu gostaria de chamar a vinheta dele, do nosso querido Hermano. Quem tá aqui? Momento Segre. Boa tarde. Putz, que delícia, Zuzu. cara. Valeu, Muito tudo obrigado bem? Aí por estar. Eu uso Ervic. Você usa? Uso. Você tem um cabelo, mas você é cabeludão. Você tem uma bela cabeleira. Fortalece o cabelo. Mas começa aí, aqui apareceu como Cucuruto. um remoinho, um redemoinho e tal. Eu falei, não, vamos usar Ervic pelas dúvidas. Como fala careca em castelhano? Careca? Pelado. Pelado. Grande peladão. Pelado. Depende onde você vai ficar pelado. Pelado. Mas tá bom. Não, e uso também o Ervic, o Arvic, que é aquele da pele. Ah, muito bom. Harmonique. Também. Harmonique. Os caras têm Harmonique. Tudo. nanotecnologia. Melanique. O negócio. É. Eu vou te dar um. Muito Já bom. que ele não tá aqui Eu também, quero quer? também. Shampoo, Isso, prozinho pra perfeito. você. Levo mais um. Pra você. Pronto. Tônico eu quero, que eu tô Dá um pra sem. mim também, Vou eu passar quiser. um. Promoção no tônico. Deixa eu só isso. organizar aqui. É o seguinte, o Segré, ele tem um show espetacular aí. Ele é artista, ele é comentarista, todo mundo já sabe que ele faz isso muito bem. Mas o dom artístico dele deve ser compartilhado. Muito obrigado. Eu Sim. acredito Multitalento. que ele vai ter a noite de tango e bolero, que é no dia 18 e 25 de agosto, às Isso 20 mesmo. horas. No Urus. Você vai fazer sua reserva. Sim. Por qual telefone aí você me pergunta? Você pode ligar. É 11 9707. Você pode. Eu não consigo ler. Dois. Lê lá, Morgadão. 97072 0734. Vou repetir, ó. 97072 0734 lá no Urus Restaurante. Muito Amanhã, bom. né? Amanhã temos Sim, um, dia 25 18 e dia temos 25. outro. E no dia 1º de setembro vamos ter uma ilustre presença. Emilhão. Morgadão, meu. Morgado vai cantar? Morgado da galera. Vai Não, dançar. Não, Vamos cantar, vou sim. Vamos cantar? cantar detalhes como se fosse... Calma, deixa eu fazer o Bolsonaro. seguinte. Essa sexta-feira a gente vai tentar pegar uma mesa, a turma Bora. do Pânico lá. Vamos. Meus pais foram, adoraram. E a comida também é muito boa. Não, ele dia é... primeiro, pô. Vamos também, dia 1º. Vamos também. também. Já tá esgotado, A turma da amigão. Jovem Pan sempre aparece lá, você encontra o Pavinato, às vezes o Emílio vai, ele não conta, mas é assim, vale a pena prestigiar Exato. o nosso querido É muito Gustavo bacana. Segre, Muito obrigado, tá bom? muito Parabéns obrigado. pelo seu talento, você Muito sabe que a gente te adora. obrigado. Mas agora vamos trabalhar, Vamos né? trabalhar. Sim. O negócio é o seguinte, nós queremos você já trabalha no jornal com jornalismo argentino há anos, né? Muitos Apesar- anos. Trabalha aqui, Brasil, Sim. tudo. A treta agora, ou o assunto do momento é esse Milei, que a gente Sim, mostrou sim. aqui diversas Fenômeno. vezes. É um fenômeno midiático. Surpreendeu todo mundo. É um fenômeno. Todo mundo. As pesquisadoras deram errado pra caramba. Ninguém acertou que poderia ter isso. Sim. Claro, essa é a primária. É importante mencionar Só para que só explicar é a o que é. primária. Primeiro tem as primárias, né? Que é para escolher os candidatos. Isso. Em outubro que vai ser a eleição. 22 de outubro, eleição. Se não tiver nenhum candidato que tenha mais de 45%, com 10% de diferença para o segundo, já ganha. Se Tá. não, vai para o balotagem, que será em novembro. Perfeito. E essa colocação do Milei, primeiro, colocou ele como mais votado individualmente. Ele não disputava com ninguém. Ele apenas disputava com ele. Certo. A Bullrich e Horácio Rodrigues Larreta disputavam, ganhou a Bullrich por 2 ou 3%, e o Massa e o Grabois disputavam pelo governo, agora peronismo, ganhou Massa. Então, os três candidatos para o dia 22 de outubro, Milei, que se mantém aí como mais votado, a Bullrich pela oposição e o Massa pelo governo. Certo. Esses serão os três que vão disputar. Ele grita muito, né, Morgado? Liberdade, carajo. Viva la liberdade, carajo! Exato. A É. liberdade, todo mundo aqui Sim. nesse programa é a favor da liberdade. Exatamente. Só que ele tem a parte polêmica que você já citou. Sim. Só que, de novo, né? Precisa ter um cara que vai mexer com a Argentina. E aí a sua opinião, desculpa te colocar nessa saia Imagina, justa. imagina. Às vezes a gente fala, pô, mas por que será que o Segré ele fica com medo dele? Porque tem muitas coisas, como acontece aqui no Brasil, que são recortes. Você não sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Exato. Estão falando do Sim. cara. Ah, estão zoando que ele fala com o cachorro. Falam que ele foi que do Banco mudou de Mundial, então time, teria... Vai dolarizar. Agora, teria ele tá outros com o interesses. discurso... Cachorro vai ser o primeiro-ministro. E ele tá com o discurso muito parecido com o Donald Trump, que ele tá metendo pau na China, né? Cê Falou que não vai negociar com a China. Não vai negociar. com a Lembra o China. Trump falar China, China, China? Ele falou que vai sair do Mercosul, que quer fechar o Banco Central e que quer dolarizar. Esses seriam os tópicos mais importantes. Quando a gente avalia do ponto de vista de ideias de redução de gasto público, as ideias do Milei são muito boas. Tá. Por exemplo, ele quer diminuir dos atuais 21 ministérios, a Argentina tinha 21 ministérios, para 8. Então, pô, maravilha. É bom isso. Quer enxugar a máquina pública, mas ele quer também demitir muitos funcionários públicos, isso pode gerar um problema social, e ele quer cortar os planos de ajuda social que hoje a
a Argentina tem praticamente a metade da população com alguma ajuda do Estado. Que isso é muito cultural há anos na Argentina. Então é um problema, porque você como faz isso de um dia para o outro? Dolarizar é um problema do ponto de vista prático, porque precisariam uns 35 bilhões de dólares que o FMI deveria emprestar, e já emprestou 44 bi, ou os Estados Unidos deveriam emitir para mandar para a Argentina. Tá. Então não dá para fazer isso. E quando você puxa a quantidade do circulante versus as reservas internacionais, que daria para fazer essa conversibilidade, o dólar estaria 2.000 pesos. Então não tem muita lógica. Qual é o problema? Ele pode ganhar? Pode. Porque se ir ele no balotagem com a Bullrich, aquele eleitor do Massa não vota na Bullrich. Tá. Vai votar no Milei. Aí Milei ganharia. Se vai o Milei com o Massa, o eleitor da Bullrich não votaria no Massa. Interessante. Então votaria no Milei, o Milei ganharia. Mas, ô Segré, algum candidato de esquerda tem essa expressão que o Milei tá tendo? Expressão de que forma? O fenômeno midiático. Não tem. É o mais popular longe. Ele leva muito jovem na sua discursiva e ele está muito mais contido do que era antes. Antes, as questões emocionais do Javier eram muito complexas e discutíveis. Você acha que isso hoje ele está mais tranquilo? Aprendeu, porque fazem a comparação, fala que é o Bolsonaro argentino. Você acha que isso ele aprendeu com o erro do Bolsonaro daqui? Não me parece. Eu acho que ele tem algum coach aí que está indicando como ele deve se comportar, ele está atendendo isso. O Milei está mais à direita do Bolsonaro. Não me parece que seja ultradireitista. Ele tem... Eu vi uma reportagem, eu queria te perguntar se é verdadeiro ou não, que ele tem uma visão em relação aos militares muito diferente do que o Bolsonaro. E também que ele seria menos conservador em relação a drogas e outras coisas. Como que é essa visão dele? Ele defende ir contra o aborto. Hoje a lei argentina permite o aborto. De drogas. Em drogas ele não aceita as drogas, ele é contrário ao uso de drogas. Ele defende a família, porém ele é solteiro, mora com os cachorros. Tá, mas isso não tem nada a ver. Não é uma crítica a ele. Nada. Mas de qualquer maneira, por exemplo, a primeira dama seria irmã dele, que é a pessoa de confiança dele. Pode ser? É assim que funciona? Eu não sei, porque não tem. Para ele, né? Ele é tarotista. Mas assim, o grande problema, imaginando que o Javier ganhe as eleições, tá bom. Vai ser a composição do Congresso. Porque ele vai precisar do Congresso. A Argentina é uma democracia republicana, então você precisa do Congresso. E o Congresso hoje tem 272 deputados, nos quais o Javier hoje tem 2. Imaginemos que consiga 30% das preferências eleitorais. Mesmo assim, a renovação é de 120, então ele teria 40 sobre 272. Certo. Para governar não vai ser fácil. Não é fácil. Aí ele vai ter que fazer aliança, provavelmente, com o Bullrich e o PRO, que hoje é a oposição. Mas mesmo assim, ele fala que não quer acordar com nada da casta política. Mas a grande maioria é política. Não tem como não jogar o jogo. Esse que é o detalhe. Quando você vai no Senado, são 72 senadores. Ele pode conseguir 8. Então não vai ter uma maioria significativa também. E aí é um problema. Como ele quer ir contra os políticos, não vai ser que mesmo oposição e governo, tentando se proteger dessa questão de ir contra eles, se juntem para ir contra Milei. Então Milei pode ganhar? Pode. Ele tem ideias economicamente boas? Tem. E as pessoas que acompanham ele são tecnicamente muito boas também. O problema é a governança. Como ele consegue essa governabilidade posterior. E aí é um desafio. Veja que o próprio mercado financeiro levou com a vitória do Milei de 520 o dólar para quase 800 pesos o dólar. Mas o mercado financeiro também... Não, mas aí isso indica que tem um risco de que ele ganhe, certo, que não estava previsto, e as projeções dizem, opa, eu gosto dele fazendo questões na TV, mas eu não sei se gosto dele como presidente da República. Mas aí que tá. Você quer fazer uma pergunta, Morgadão? O Alba. Não, o Segré, a gente pode colocar a Argentina estaria em 2018 aqui no Brasil? Esse cenário seria um comparativo bem feito? Sim, porque a intenção hoje do argentino é tirar o populismo de esquerda que está representado pelo Massa, que hoje é o ministro da Economia e que ele propõe resolver todos os problemas que ele mesmo criou. Então, quando você vê a quantidade de votantes, é próximo de 25%.
não é uma questão comprovada, mas quando uma facção política, ideologicamente falando, diminui dos 25%, está quase terminando o seu ciclo. E dá a sensação que o kirchnerismo, o populismo de esquerda na Argentina, está concluindo o ciclo. Quando você, por exemplo, hoje vai, e tem muito brasileiro indo para Buenos Aires, muito brasileiro, Mendoza, Buenos Aires, enfim. Quando eu fiz aquela piada, de alguma maneira, trazendo as notas da Argentina, R$1.000 eram 100 mil pesos. Tá. Isso, há 2 meses atrás. Impressionante, cara. Hoje é 150 mil pesos. Ei, como a inflação. Esses mix de cereais que mostrava o Fuzil, na Argentina você compra 1 quilo por R$30. É impressionante. E o vinho mais caro que você imaginar na Argentina hoje está a R$40. Olha lá. E aí por isso tem tanto turismo, né? Muito. É uma coisa... Turismo e o argentino lá, a classe média, tá gastando tudo, né? E gasta porque não acredita no peso. Em junho, nós fizemos a conta que estava mal feita, que você indicou dos 20 pesos em função do papel higiênico. Era essa a nota, Tá 2 bom. pesos. Certo. Hoje, se você usar os 40 metros desse 2 pesos, Tá. é mais barato você limpar o bumbum com essa nota que Do que comprar comprar. papel higiênico. A gente brinca, é triste pra caramba, né, cara? Então você vê, e agora, mas esses 2 pesos eu comprei, porque não tem mais circulação. Não tá circulando Não está mais. circulando. Raro. Paguei 1.000 pesos. Os dois, Os 2 pesos eu paguei 1.000. Foi um bom negócio. Bom negócio. Bom negócio. Ô Segré, você acha... Eu tava vendo a entrevista do Milei e ele dizendo que os 11% do Larreta poderia ir por Massa, que não vai. Você acha que isso pode acontecer ou não? O votante do Larreta provavelmente vai uma parte expressiva para Bullrich e uma parte menos expressiva para o Massa. Mas aí o segredo é saber quem vai no balotagem. Na sua opinião, quem que você acha que vai? O Milei aparentemente Sim. vai, mas temos que aguardar se não vem nos debates presidenciais algum estouro dele. Se tiver algum estouro agredindo alguém, isso pode tirar algum voto também. Essas apreciações sobre sair do Mercosul, não negociar com a China, não é favorável ao discurso de um presidente. Você não pode fechar essas portas com uma potência como a China, que hoje compra muito da Argentina, e com uma questão do Mercosul que já está instaurado na sociedade. Sim. E para tudo isso, você precisa do Congresso. Ou seja, quando você... Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele fala, mas e o Congresso? E o Congresso não te acompanha, ele menciona que vai fazer referendos. Sim. Mas você não pode fazer referendo o tempo todo, não pode governar por referendo. Então, é possível que vai o Milei. Mas eu não tiro nenhuma possibilidade de que seja qualquer um dos 2 deles indo. Porque hoje tem 30, 30 e 30. Sim. Então, não descarto que possa ser qualquer um, mas o mais importante, se ganhar Milei, maravilha, se ganhar Bullrich, maravilha, o importante é que não ganhe o Sim, Massa. exatamente. Porque populismo e isso, e pode E atrapalhar... não tem dado certo Nada. Pô, a gente já viu, né? Nada. Já conhece o filme. A 40 anos. picanha, a pobreza que você vê, a tristeza do argentino. Você respira isso, eu fui lá, votei... A tristeza é patética de ver um povo trabalhador, dedicado, esforçado, que está muito mal. E o argentino é um apaixonado por tudo, pelo esporte, pela cultura. Mas, Suzu, Fica quando triste. você vê hoje, quanto ganha um aposentado? $100. É assustador, né? É muito triste. E você sente que essa votação expressiva que o Milei teve é por conta desse desagrado de não aguentamos mais tudo que está acontecendo, só ladeira abaixo e enxerga ele a esperança mesmo agora? É que quando você... Todas as opções você já conhece, porque o Macri, Bullrich, Larreta já foram governo de alguma maneira. E eles não conseguiram resolver o problema. O problema agora do populismo de esquerda é que ele agravou o problema. Então, nessa posição, se dizerem, Morgado vai ser o presidente da Argentina. Não sei quem é, mas ele é novo. Sim. Ele tem ideias novas. Muita gente vai votar, que foi o que aconteceu em 2018 com Bolsonaro também. Exatamente. Então, mas vamos lá. Você consegue dar uma destrinchada pra gente? Porque os caras falam ultradireita. Qual que é a relação, né, do Milei e o Bolsonaro? As duas figuras que comparam tanto, inclusive a família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, filho, tem apoiado eles e eles têm usado também, né, desse recurso. Quem é o Milei e quem é o Bolsonaro pra gente? Você consegue dar uma destrinchada? Consigo. O Milei conhece muito de economia e essa é uma vantagem para ele, porque o grande problema da Argentina é econômico. Perfeito. Quando você resolve a questão econômica, muitos dos outros problemas se resolvem. Ele busca o equilíbrio fiscal.
Nos últimos 122 anos, desde 1900 até hoje, a Argentina somente em 10 anos teve superávit fiscal. Tá. Então você vê que essa questão de financiar o gasto público atrapalhou o país e a sociedade. Quando você compara os dois, eu enxergo um discurso parecido em termos da firmeza do discurso. Eu vou contra isso e depois eu vejo como. O Bolsonaro teve algumas falas que foram as falas que a esquerda utilizou despectivamente, a gripecinha, a de Maria do Rosário, essas falas que a direita utilizava como o corte de faca, mas eram umas questões um pouco agressivas dependendo de quem ouvisse. O Milei tem essa mesma questão. E eu acho que tem outro parecido que não escuta o Milei, não conheço o Bolsonaro para afirmar isso, observações que possam contrariá-lo. Os liberais na Argentina usamos, e me incluo, uma frase de um acadêmico, chama Venegas Lynch, que disse que o liberalismo é o respeito irrestrito pelo projeto de vida do próximo. Então, você faz o que você quiser com a tua vida, eu vou respeitar. Cada um no seu quadrado. Mas se você contraria... Ninguém do teu redor. Mas se você contraria uma fala do Milei, ele te xinga. Certo. Então, mas não é barulho, esses caras também, políticos, eles não sabem usar, aprender a usar o recurso de rede social. Exatamente. Ele manja muito. Não é showman, o cara sabe que isso daí vai dar engajamento, então ele vai lá, canta, lota o estádio, faz o videozinho, é um recurso do cara. Agora tem que ver se o cara é exatamente essa loucura, né? Mas a dúvida vai ser determinada pelo eleitor. Se o eleitor acredita nesse discurso, ele irá. Agora, vai ter um problema muito sério ganhando Milei com o relacionamento com o Brasil. Exato, porque o Fernandes veio aqui quantas vezes o Bigode? O Fernandes tem um monte de vezes. Viu veio com o Lula mais do que ministros. Mais do que a gente vê a nossa esposa. Não é? Você está trabalhando foi umas 20 vezes aqui. Mas aí a questão o governo é o inquilino. O Estado é o proprietário. Exatamente. Então você tem que conviver, se o presidente de esquerda no Brasil, e ele gosta de ser elogiado pelo fato de possivelmente ser considerado comunista, e o Milei é muito à direita, eles vão ter atritos, mas aí vai depender de quem seja o embaixador que tente contornar essas coisas. Sim. Ô Segré, ainda falando em presidente, só que agora mudando de país, e o presidente do Paraguai? Santiago Pena, um cara que vem do Partido Colorado, ele já foi do Partido Liberal até 2016, saiu. É uma pessoa que mantém mais ou menos a mesma linha que hoje tem o Paraguai. Um perfil muito baixo, mas economicamente muito bem. Eles estão com um critério muito simples de tributação, 10% de imposto de importação, 10% de imposto de renda, 10% de impostos internos. Sim. E isso favoreceu, inclusive, a muita gente se colocando no Paraguai, investindo no Paraguai. Mas cuidado, porque agora, por exemplo, finalizou o contrato do Itaipu entre Brasil e Paraguai e vai ter que negociar preço da energia. E o Lula estava lá, né? Estava lá, tá certo, tem que ir. O Macri também estava, o Fernandes também. Segré, voltando, você falou do Macri, você falou da Burrit e eu lembro que o Macri, ele se elegeu como um liberal. Mas no final, a popularidade dele estava em baixa e ele fez medidas muito antes liberais, como salários, como tabelamento, como disso. Você acha que a Argentina está preparada para um pensamento liberal assim? Porque o Macri foi uma experiência ruim, assim, porque ele começou com o liberal, ele fez um monte de medida no final para agradar que não era liberal e aí acabaram falando, tá vendo? Liberalismo não funciona. Ó o que o cara fez. Ele contrariou porque, de alguma maneira, quando você na Argentina fala do Macri, é um neoliberalismo que não deu certo. E ele não foi liberal no final. Não, é isso que é o problema. Então, um dos erros do governo do Macri, um banco central não autônomo, que na canetada colocou a taxa de juros para agradar a população. Uma manutenção de ajuda social sem a contrapartida, soltava dinheiro e não conseguiu chegar no superávit fiscal. E aí quando você aperta daqui, aperta de lá e começa a fazer essas medidas populistas, aquele que financia do exterior diz, cara, isso aqui não vai dar certo. Então começa a retirar os dinheiros. E o dólar na Argentina é um bem escasso, muito escasso. Quem conseguia dar dinheiro? Somente o FMI. E agora está nesse problema. Agora, olha como a discursiva de esquerda é incrivelmente bem bolada. O Macri pediu 44 bilhões no FMI. O Alberto Fernandes
financiou 90 bilhões de dólares. Mas ninguém fala dele. Ninguém fala dele. Todo mundo fala do FMI. Mas ele emitiu, financiou com vendas de títulos para empresas estatais e tudo, mas ninguém fala dessa dívida que ele tinha. Então, são situações em que a discursiva da esquerda pega muito bem, eles conseguem manter isso, e agora o Milei se mantém no meio como dizendo, Macri já teve a sua hora, não deu certo. O peronismo, um caos. E agora estou eu. E a gente fala, é preferível mal que não conheço por um mal que já conheço. Isso que é ruim, né? E tem muita coisa. Agora vamos para os Estados Unidos? Vamos. Isso aí é interessante, cara, porque os Estados Unidos têm duas notícias, uma vinculando a Trump. Certo. Que vai ser processado de novo através das leis da Geórgia. E ele está sendo acusado junto com 18 assessores. Tem uma gravação, me parece, né? Pegaram uma gravação também. Né? E a situação é grave, porque ele pode estar sendo acusado de alterar o resultado das eleições na Geórgia. O curioso de tudo isso é que ele pode ser processado, pode ser sentenciado, pode ser eventualmente preso, certo? Mas isso não impede que ele dispute as eleições. Olha isso. Mesmo preso? Mesmo preso. Caramba. E a lei curioso, americana permite, inclusive, que ele governe os Estados Unidos desde a prisão. É nada. Eu sabia disso. Isso é um filme, cara. Não, aqui no Brasil a gente já viu, o Fernandinho Beiramar. Caraca, então, pode bicho. acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Seria uma reviravolta, daria para muitos filmes, mas a lei americana prevê essa possibilidade, sim. Que curioso. E estão falando que vem Michelle Obama. Você ouviu isso? Foi uma notícia internacional aí que eu... No WhatsApp do Zuzu. No meu WhatsApp. Okay. Aparece essa... Não, porque o Biden... As primeiras damas podem vir e a Michelle... Tem até uma piada que diz, eu namorava o Barack Obama e por isso ele foi presidente. Aí fala, não, se eu tivesse namorado um pedreiro, o pedreiro teria sido presidente, né? Então, que o mérito era dele, sem nenhuma questão despectiva para a profissão de pedreiro. Mas a Michelle Obama tem uma imagem muito boa. Olá. E não seria estranho que ela fosse para apoiar o Biden. Até porque, o Biden precisa não ser apoiado, Biden ele tem que ser amurado, porque ele está caindo. Não, para segurar, é para apoiar para ele não cair, entendeu? Que ele precisa de um andador. Biden cada dia está pior e cuidado com o Biden, porque tem um site que chama The People Boys, uma coisa assim, eu anotei aqui. Como é que é? The People Boys. Calma, está cheio de furos, jornalista. Estabelece que o Biden pode decretar a emergência climática. Caramba! Em função dessa agenda 2030 para racionalizar gás, energia e alimentos. Vamos estar atentos. Não conheço se esse site é realmente sério ou não, mas apareceu essa informação. E vindo do Biden, absolutamente nada chama a atenção. Né? Muito bom. Ô Segré, foi um prazer. O prazer foi meu. Gusto demais. Eu quero. Sabe que o Segré agora ele quer um chimichurri na Dirce. Sabe o que ele pediu para colocar um choripan. Ele quer um pão com linguiça. Acabei de entregar o chimichurri que passei para a Dirce. Para mim é um privilégio, imagina, a Dirce fazer um prato que vai chamar o prato do Segré, maravilha, que é um choripan com chimichurri. Sensacional. Pão, linguiça e chimichurri. Vou comer. Mas se você quiser também ter prazer, é assistir este homem querido no Urus, que ele vai ter aqui. Coloca de novo a agenda aí do nosso querido Gustavo Segré. Vou estar no Urus nas sextas, no Quatrino, no sábado já está lotado o Quatrino para dia 19. Vou estar 28 de... Parece o Morgado já, hein? Olá, dia 28 falando sobre a economia e a política argentina na Fierce em Porto Alegre. Dia 29, Novo Hamburgo. Então estamos firmes. Qualquer pessoa que queira aí me levar para cantar, fazer palestras, me escreve aí. Está vendendo a peça também. E a peça, essa aí estamos bem, tem 20% de desconto para o Pânico. Vai ser a primeira peça de teatro com simbologia de Libras, tradução de Libras para pessoas que têm deficiência auditiva. E está vendendo muito bem aí no Socorro, teatro. Meu pai é argentino e de direita. 20% de desconto, cupom promoção Pânico. Teatro Santo Agostinho. Teatro Santo Agostinho. Você entra no @segre.gustavo. Lá ele responde o seu inbox. Isso mesmo. Com muita elegância. Isso aí.
aí. Valeu, Segré. Obrigado, maravilha. cara. Sempre Obrigado. é um prazer Nos vemos estar com aí, você. Nus. Obrigado Nos a vemos todos. aí. Valeu, Certo? Segré. Vamos tocar o barco?